Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é o quarto país no ranking mundial que registra mais acidentes de trabalho. Por ano são cerca de 700 mil. Os números são alarmantes e os casos cada vez mais frequentes. Na cidade de Tubarão, por exemplo, nesse mês de junho, em menos de 4 dias, 2 pessoas morreram em decorrência de acidentes de trabalho. Uma delas foi Anderson Jorge Esprícigo, que foi atingido por tubulações de aço. A outra vítima, Lucas da Silva Madaleno, que despencou do 11º andar dessa construção. Por lei, as empresas não têm a obrigatoriedade de contratar um técnico em segurança do trabalho, mas de fornecer o EPI, equipamento de proteção individual, e dar todo o suporte necessário para o exercício de determinada função. O maior erro das empresas está em não cobrar diariamente o uso do material oferecido. É o perfil mais comum, assim. Então, a empresa tem o dever de fornecer o EPI e fiscalizar o seu uso, né? Então, essa é a primeira regra. A empresa fornece e tem que demonstrar, se ela for instada para tanto, ela tem que demonstrar que fiscaliza o uso do EPI. Marcelo é técnico em segurança do trabalho e atua diretamente com trabalhadores. Para ele, a colaboração dos profissionais dessa área faz diferença e influencia na qualidade de vida do funcionário. Que a segurança do trabalho é necessária para um bom desenvolvimento das atividades. Além de fiscalizar a utilização do equipamento de proteção individual, o EPI, como esse capacete aqui, por exemplo, que eu estou usando, o técnico em segurança do trabalho também tem o papel de orientar os profissionais. Proteção individual, que tem que haver uma pesquisa infinita dentro desse nosso mercado, né? Porque o equipamento de proteção individual, como uma luva, como uma máscara, como um óculos, como um protetor auricular, existem diversos no mercado, mas o técnico de segurança, né? A segurança do trabalho tem que verificar qual o ideal para a sua empresa. A maioria das causas trabalhistas trata de acidentes envolvendo funcionários que não estavam utilizando o EPI corretamente. Portanto, é obrigação da empresa, além de oferecer treinamento, entregar o material e cobrar o uso dele. Caso não cumpra a determinação, o trabalhador pode ser demitido por justa causa. Por outro lado, se a empresa descumprir com as normas, também terá que arcar com as consequências. Nossa realidade aqui as empresas até fornecem EPI, mas assim como é comum fornecer, é muito comum também, na mesma proporção, o empregado não usar. E a empresa, às vezes, deixar de fiscalizar. Então, fica o recado aí para as empresas, né? Elas devem, além de fornecer o EPI, fiscalizar o seu uso por meio de advertências, né? Suspensões, demonstrar isso, que é mais importante também. Não adianta fiscalizar e não conseguir provar depois no eventual processo, né? Então, ela tem que demonstrar que fez, documentar isso, documentar as entregas dos EPIs. Né? Então, essa precaução pode evitar bastante dor de cabeça no futuro. Olá, nós somos o grupo de Introdução à Segurança no Trabalho. Somos alunos do Instituto Federal de Roraima e nossa professora é a Débora. Bom, os componentes do grupo são Guilherme Zambonin, Pedro Victor Cardoso e Victor Hugo. Bom, agora eu vou começar um pouco falando como surgiu a segurança do trabalho no mundo inteiro e também no Brasil. Bom, durante boa parte da história da humanidade, muitos trabalhadores eram feridos, perdiam membros do corpo, eram envenenados ou até morriam devido ao baixo nível de segurança em suas elaborações. No Brasil, até 1930, existiam 4 leis pertinentes ao seguro social dos trabalhadores. Bom, vou falar todas elas aqui agora. Lei número 3.724, sobre acidentes do trabalho, tornando compulsório o seguro contra o risco profissional. Também temos o decreto 16.027, que criou o Conselho Nacional do Trabalho. Também temos a lei número 4.682, que instituiu uma caixa de aposentadoria e pensões. E por último, lei número 5.109, que estendeu o regime das caixas de aposentadoria às empresas portuárias. Porém, somente em 1941, impulsionado pelo setor privado, foi criado a ABPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Neste momento, começou-se a observar a segurança do trabalho de outra maneira. Em 1972, integrando o Plano de Valorização do Trabalhador, os itens higiene e segurança, juntamente com os serviços médicos que passaram a ser obrigatórios em todas as empresas com 100 ou mais trabalhadores.
Em 1700, o italiano Bernardino Ramazzini publicou uma obra na qual descreve 50 profissões distintas e relaciona as doenças que cada uma dessas profissões causa no trabalhador. Com isso, Ramazzini introduziu um conceito de relação das doenças com a ocupação exercida pela pessoa. Devido à importância da obra, Ramazzini ficou conhecido como o pai da medicina do trabalho. Bom, você sabia que as tarefas repetitivas levaram a um crescente número de acidentes? Aliado ao fator citado, não havia critério para o recrutamento de mão de obra, onde homens, mulheres e até mesmo crianças eram selecionadas sem qualquer exame inicial quanto à saúde e ao desenvolvimento físico ou qualquer outro fator humano. A procura por mão de obra era tão inescrupulosa que essas crianças eram compradas de pais miseráveis, chegando a ser aceito até uma criança débil mental para cada grupo de 12 crianças sadias. Concluímos que o progresso da segurança no trabalho deu-se em paralelo ao progresso do bem social e que a segurança do trabalhador não é apenas uma ciência ou uma exigência de órgãos públicos. Ela representa a evolução da humanidade em relação ao bem-estar social. Deste ponto em diante, todos têm um papel diferenciado. São responsáveis pela evolução deste bem-estar que deverá ser promovido aos trabalhadores. O que é a medicina do trabalho? É o ramo da medicina que visa a preservação da saúde do trabalhador, melhorando as condições de sua atividade, bem como corrigindo as consequências dela advindas, que são prejudiciais ao homem. Ela atua no monitoramento da saúde do trabalhador, desde a entrada na empresa com exames admissionais até o término de seu contrato de trabalho, com os exames demissionais, e intervenções para melhorar a saúde do trabalhador durante sua vida laboral. A medicina do trabalho tem um papel muito importante dentro das organizações. Por meio dela, é possível, além de seguir corretamente a legislação e evitar problemas trabalhistas futuros, identificar quais são os principais fatores de risco e evitar que os funcionários adoeçam em virtude de seu trabalho, sendo uma prática muito importante na segurança do trabalho. A quem cabe a responsabilidade pela segurança do trabalho? A responsabilidade pela segurança do trabalho é tripartite: poder público, empregador e empregado. Assim, cabe ao poder público a criação e fiscalização das normas e leis que versam sobre a segurança e saúde no trabalho. Cabe ao empregador fazer cumprir essa legislação, podendo ser punido em caso de desrespeito às exigências, e cabe ao trabalhador cumprir as exigências de saúde e segurança nos locais de trabalho, obedecendo às normas e leis específicas, contribuindo para a manutenção das condições de trabalho saudáveis, uma vez que é para ele um ambiente adaptado. Segurança no trabalho. A consolidação das leis do trabalho regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do rural. Várias alterações já foram efetuadas desde a sua criação, sempre visando adequar o texto aos aspectos da modernidade. A CLT continua sendo o principal marco legal que regulamenta as relações de trabalho e protege os trabalhadores em nosso país. É misto informar que essa lei traça um marco de grandes melhorias futuras para o trabalhador brasileiro. Integra em seu corpo assuntos relacionados à identificação profissional, como a carteira de trabalho e a previdência social, duração da jornada de trabalho, salário mínimo, férias anuais, segurança e medicina do trabalho, duração e condições de trabalho em atividades especiais como bancárias, serviços de telefonia, músico, trabalho em embarcação, frigorífico, estiva, portos, professores e outros. Proteção de trabalho da mulher, proteção do trabalho do menor, remuneração, rescisão e sindicatos. Segurança no trabalho, CLT. Mapeando as evoluções dos direitos dos trabalhadores, é perceptível que finalmente com a CLT, os trabalhadores brasileiros puderam contar com mais dignidade no mercado de trabalho. A partir da CLP, no enquadramento do capítulo 5, Segurança e Medicina do Trabalho, foi instituído pela Portaria 3.214 de 8 de junho de 78 as normas regulamentadoras, e tinham como objetivo
regulamentar as ações associadas à segurança e medicina do trabalho. Para todas e quaisquer necessidades existem profissionais qualificados. Em relação às edificações, disposição de espaço ou dimensionamento, existe o engenheiro civil ou o arquiteto. Procure esses profissionais para os mesmos auxiliar na determinação das condições do estabelecimento. Somente eles saberão se será viável ou necessária a utilização de outros profissionais, como veterinário, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas e entre outros. Não corra o risco de tomar atitudes exaustivas, que se baseiam apenas em normas. É mais barato fazer de forma certa e evitar uma intervenção do que sofrer à mercê das leis, parar a produção e ter que acelerar para regulamentar novamente a produção. Dependendo da necessidade, você chega a pagar mais caro pelos dias perdidos e por mais mão de obra para dar continuidade ao serviço. Observamos que a segurança no trabalho pode ser compreendida como um aglomerado de medidas que são utilizadas com o intuito de reduzir doenças ocupacionais e as amplas possibilidades de ocasionar acidentes de trabalho. Sendo assim, oferecer proteção à integridade e à capacidade de trabalho é sem dúvida essencial. Reparamos também que ao longo dos tempos foram buscadas soluções para resolver os problemas apresentados. E percebemos que as soluções pretendidas dependem de diversos fatores, que incluem desde o indivíduo e os responsáveis pelo ambiente de trabalho, até as nações e o mundo com um todo para a elaboração eficiente e eficaz das leis e criação de organismos que atuem em prol das condições ideais de atividade laboral.